Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre semelhança de polígonos. O conceito de semelhança está relacionado com ampliação e redução de figuras, e eu gostaria de começar aqui então com duas figuras simples, um quadrado de 2 centímetros de lado e uma ampliação desse quadrado, um outro quadrado de 4 centímetros de lado. Eu gostaria de começar ressaltando duas características importantes de figuras semelhantes. Uma delas é uma ampliação dos lados. Os lados aqui foram ampliados, então todos os lados mediam 2, agora todos os lados medem 4 centímetros. Mas tem uma outra coisa que às vezes passa um pouco despercebida e que é realmente muito importante, que é a seguinte: os lados mudaram, mas os ângulos não. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus e o ângulo correspondente dele na outra figura também mede 90, e assim com os outros três. Então, na verdade, o conceito de semelhança ele está relacionado com duas características das figuras. Nós dizemos que polígonos semelhantes eles possuem ângulos iguais e lados proporcionais. Os ângulos não sofrem alteração quando você amplia ou diminui uma figura. Os lados, sim. Então, isso é a primeira coisa que precisa ficar muito clara. O conceito de semelhança está relacionado com ampliação e redução de figuras e figuras que são semelhantes, no caso polígonos semelhantes, possuem ângulos iguais e lados proporcionais. A partir disso, nós podemos fazer outras observações. Por exemplo, o perímetro desse primeiro quadrado, no qual todos os lados medem 2, é a soma de todos os lados desse quadrado. E a soma de todos os lados dessa figura, então, vai dar 4 vezes 2 centímetros. Tem aqui, ó, 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 desta parte, mais 2 dessa. Eu vou ter, então, 8 centímetros de perímetro. E a área dessa figura, que é determinada pela multiplicação dos lados, eu tenho 2 vezes 2, vou ter 4 centímetros quadrados de área. Vou deixar registrado esses valores aqui, porque nós vamos precisar deles daqui a pouco. Então, tem aqui a área é 4 centímetros quadrados e o perímetro é 8 centímetros. Já para esta figura ampliada, o perímetro vai ser 4 vezes 4, são 4 lados, medindo 4 centímetros cada um. Teremos aqui 16 centímetros e a área que é dada pela multiplicação dos lados, 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Também vou deixar registrado esses valores que nós vamos precisar deles daqui a pouquinho. Área 16 centímetros quadrados e perímetro 16 centímetros. Quando nós falamos de semelhança, nós falamos então de ampliação ou redução de figuras. E nós podemos então, finalizando, falar sobre a razão de semelhança. Razão não no sentido do motivo, mas razão no sentido matemático, no sentido da divisão. Então nós vamos falar sobre resultados de divisão entre os lados, os perímetros e as áreas. E esses resultados, eles expressam coisas relevantes. Então, por exemplo, a razão de semelhança entre os lados, nós vamos falar sobre divisão. A divisão é uma operação matemática na qual a ordem importa. Eu preciso avisar qual é a ordem que você deve fazer a divisão. Então, no caso, por exemplo, vamos fazer os 3 casos aqui do menor para o maior, perdão. Então, e pode ser do maior para o menor também. Só vamos estabelecer um padrão. Vamos falar sobre divisão da medida do lado do quadrado menor pela medida do lado do quadrado maior, que vai ser, nesse caso, então, 2 dividido por 4, ou seja, 1 sobre 2. Não é necessário colocar em decimal, deixa assim representado. O que significa essa razão? Por que estou fazendo isso? O que significa? Significa o seguinte: cada 1 centímetro que eu vou desenhar no quadrado menor, eu vou no quadrado maior e desenho 2. Essa é a ideia. Quando eu falo da razão entre os perímetros, é a mesma coisa. Então, o perímetro do menor e o perímetro do maior
é 16. 8 dividido por 16, simplificando por 8 aqui, eu tenho novamente 1 sobre 2. Isso significa novamente que, ao calcular o perímetro, cada 1 centímetro que aparece na figura menor, eu tenho 2 centímetros na figura maior. E a razão entre as áreas é a divisão entre as áreas. No nosso padrão aqui, a área do menor, que é 4 centímetros quadrados, dividido pela área do maior, que é 16. Eu posso simplificar isso aqui por 4 e eu vou ter então 1/4. Observe que a razão entre os lados e a razão entre os perímetros é igual. Se você for analisar, é óbvio, porque se o lado do maior é o dobro do lado do menor, então o perímetro do maior vai dar o dobro do perímetro do menor. A razão se mantém. Agora, no caso da área, não. A área deu 1/4, 1/4. Isso significa, na verdade, isso tem uma relação com a área entre os lados, com a razão entre os lados, que é a seguinte: a razão 1/4 entre as áreas vem de 1 sobre 2, que é a razão entre os lados, elevado ao quadrado. Tá ok? É isso aí.